pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas de geografia. Pessoal, nessa semana que se passou, nós falamos sobre assuntos que contém no nosso Atlas Geográfico, tá certo? Mas, a partir dessa semana agora que se inicia, nós vamos dar continuidade ao assunto do nosso livro didático, tá certo? Nosso livro de geografia. E hoje nós vamos iniciar o nosso novo capítulo 4, a partir da página 98. Por favor, abram o livro de vocês na página 98, façam a leitura, tá certo? E nesse novo capítulo, nós vamos aprender um pouquinho sobre a cultura indígena, né? O povo indígena. Vamos saber mais sobre esse povo. Então, pessoal, existe, né, muitas teorias sobre o surgimento, né, e a chegada dos povos indígenas ao continente americano. Muitas teorias dizem que os povos indígenas, né, por serem nômades, ou seja, não se fixarem em um determinado território, eles sempre saíam de um lugar para o outro em busca de caça e pesca, porque é a forma de vida deles, né? E eles conseguiram chegar ao continente americano. Justamente na época das glaciações, eles fizeram esse percurso do continente asiático. Muitos estudiosos dizem que eles são originários do continente asiático justamente por suas feições, e eles chegaram ao continente americano pelo Estreito de Bering. Porém, essas teorias elas foram descartadas justamente pelo fato de terem sido encontrados fósseis, né, pertencentes a pessoas do povo indígena e que são datados de 20 mil anos atrás. Então, pessoal, essa teoria foi um pouco descartada, porque surgiu outras teorias. E essas outras teorias, elas vinham dizer justamente que os povos indígenas, eles fizeram esse percurso até o continente americano por canoas, né? Eles vieram oriundos de outro continente e chegaram ao continente americano. Porém, estudos ainda mais recentes e mais aprofundados dizem que os povos indígenas já estavam aqui e surgiram no continente americano, né? É fato de que os nativos, né, são chamados assim justamente pelo fato de estarem aqui muito antes da chegada dos colonizadores. Então, nós sabemos que os indígenas, eles já habitavam o Brasil antes dos portugueses chegarem aqui. Então, eles são os povos nativos. E existe, né, muitas pesquisas foram feitas acerca de um fóssil que surgiu, né, em Minas Gerais, de um homem denominado do povo indígena, e disseram que esse foi o primeiro, né, habitante, né, denominado de indígena que surgiu no nosso país, tá certo, pessoal? Porém, existe muita curiosidade acerca de como esses povos indígenas viviam aqui no Brasil antes da chegada dos colonizadores, né? Os povos indígenas, eles sempre viveram em harmonia com a natureza. Eles trabalhavam na agricultura, pesca, caçavam, né? Eles só retiravam da natureza o que lhe era necessário. Portanto, se a agricultura que eles faziam produziam mais alimento do que eles necessitavam, eles não precisavam trabalhar excessivamente, eles iam se lucrar daquilo que fizeram e, quando fosse necessário, iam buscar novos meios para manter a alimentação, né? A alimentação, né, do povo indígena era em conjunto, ou seja, tudo que era produzido, tudo que era pescado ou caçado era em prol da alimentação da aldeia inteira. Então, não tinha nada específico de ninguém. Tudo era de todos. Os homens, eles tinham funções diferentes das mulheres, né? Os homens ficavam com a parte da caça, né, da pesca e da proteção da aldeia, né, contra guerras, e as mulheres ficavam a cargo da agricultura, né, da preparação da alimentação e também do cuidado dos curumins, que eram os índios, né, as crianças indígenas. Elas cuidavam dessas crianças e
os homens, eles apenas instruíam os curumins, né, para a vida em aldeia, né, para a vida no povo indígena, né. Então, eles já cresciam nesse sistema de igualdade, né, entre todos e do bem comum, justamente de tudo que conseguisse para todo o povo indígena, toda a aldeia, tá certo, pessoal? Então, nós sabemos que após a chegada dos colonizadores, os indígenas, eles sofreram, né, a extinção, né, de vários grupos, né? Nós não temos todos os grupos dos povos indígenas que existiam na época dos colonizadores, né? A população indígena foi dizimada, né, em sua maioria. Existiam muitos povos no nosso território brasileiro, cada um com sua forma de cultura, cada um com o seu território, cada um com sua forma de se comunicar, com sua língua nativa, tá certo? Porém, né, dados do IBGE de hoje em dia, dizem que no nosso território nós possuímos uma parcela da população indígena muito inferior. Nós temos hoje cerca de 256 grupos indígenas e 150 línguas diferentes. Então, eles se comunicam nessas línguas diferentes. Porém, a população indígena que existe nas aldeias, ela é um número mais reduzido. Por quê? Existem os indígenas que não moram nas aldeias como seus povos faziam antes da chegada dos colonizadores. Eles moram nas cidades, mas se consideram parte do povo indígena, tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou deixar para vocês um exercício, tá certo? Eu quero que vocês façam um exercício da página 109, do número 1 ao número 5. E na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto, falando mais sobre o povo indígena, tá certo? Um beijo para vocês, se cuidem e até a nossa próxima videoaula.